Bom, já passamos do horário. Muito bem. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o Júnior Lopes, certo? E hoje estou aqui para falar um pouco sobre as mensagens que estão disponíveis no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? É o capítulo 11, A Lei do Amor, itens 8, 9 e 10, certo? É disso que nós vamos falar hoje. Mas antes eu gostaria que todos fizessem aí, vamos fazer 1 minuto, né, de meditação, 1 minuto de meditação, para que possamos invocar forças divinas, né, para que estejam próximos de nós nesse momento de fé, tá certo? Então vamos aí, gente, meditar, né, que Deus permita que espíritos de luz, espíritos evoluídos, venham e façam companhia a todos nós que estamos assistindo essa live e que eles derramem luz, sabedoria e proteção na casa de todos vocês, certo? Muito obrigado. Bom, a lei de amor. A lei de amor começa com uma frase muito impactante. O livro começa com uma frase muito impactante que diz: o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Antes de eu continuar, eu quero dizer que o que eu estou lendo foi pego de uma versão digitalizada do livro, certo? Tem algumas palavras diferentes do livro que está impresso, tá? Algumas diferenças de traduções, mas a ideia é a mesma. Então, a primeira frase, uma frase que já torna impactante, é: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por essência, por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Muito interessante, porque nesta leitura, o nosso amigo do plano infinito nos deixa claro que devemos lapidar nossos instintos, os transformando em sentimentos. Ou seja, só chegaremos ao amor se nossos instintos passar por uma metamorfose de purificação. E só nos elevaremos a Deus se vivermos a lei de amor. Então, a primeira passagem do livro já deixa muito claro, né, a importância ele já diz que todos nós nascemos com instintos, e cabe a cada um de nós evoluir esse instinto para sentimentos, tá? E para que possamos ter o amor, tá? E o livro continua, certo? Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quanto instruídos e depurado, tem sentimentos. Aqui nos chama a atenção se nossos instintos evoluírem mais corrompidos, só teremos sensações fugazes, que vão agradar os prazeres imediatos. Só teremos sentimentos mesmo se evoluirmos com sabedoria e pureza, entendeu? Então, nós temos os instintos, mas de nada adianta você evoluir os seus instintos se eles forem corrompidos, certo? Nós temos que evoluir os nossos instintos, mas com sabedoria e pureza, tornando assim algo mais consistente, forte e duradouro. É isso, gente, que nós temos que fazer. Não deixar que os instintos guiem a nossa vida, mas purificá-los para que virem sentimentos e purificá-los de maneira sábia. O livro ainda diz: o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seus ardentes foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Isso é muito bonito. Então, cada passagem, olha, gente, o amor de Deus são 3 mensagens. 3 mensagens. Cada é uma que complementa a outra e que nos transforma, certo? Então, nós temos aqui.
irmão de luz nos alerta para tomarmos cuidado quando falarmos em amor, pois, na visão popular, a palavra amor se tornou algo mais carnal do que espiritual. E o que devemos pregar, praticar, compartilhar é o amor que Jesus nos ensinou, e não a paixão efêmera de desejos carnais, e sim o amor de não desejar ao próximo o que você não quer para si, de tratar o próximo como você gostaria de ser tratado e de praticar a caridade, não pensando na recompensa divina, mas porque o mais carente está precisando. Então, isso é botar em prática o amor, gente. É praticar a caridade, não esperando uma recompensa divina. Porque se você vai praticar a caridade pensando em se beneficiar com a caridade que você está praticando, que você vai obter, como é que se diz, né? Vamos ter recompensas divinas, porque estou praticando a caridade, então eu não estou praticando a caridade ao próximo, estou praticando para mim mesmo. Então devemos praticar a caridade com o amor de Deus, mas porque o mais necessitado está precisando. Então, o livro continua. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápida dos túmulos vazios e a reencarnação triunfando da morte revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, mas à conquista do seu elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito. E o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Assim, então, gente, é uma passagem interessante que ele fala quando Jesus falou de amor, né? Então, assim como Jesus, pregando o amor, provocou e causou espanto aos que pregavam as leis mosaicas naquela época, que ali, que ali dentro das religiões daquela época, amor não era citado como indulgências divinas. Hoje, o Espiritismo, ao falar de reencarnação, passa passa as mesmas sensações aos que vivem cegos, por ler demais e interpretar a palavra de Jesus da mesma forma que o povo daquela época a compreendia. Pois quem mais rejeitou os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo foram aqueles que mais pregavam as leis de Moisés. E é o que a gente vê hoje. Quem mais repudia a pregação, o conhecimento que ensina o Espiritismo, quem mais repudia o ensinamento do Espiritismo são pessoas que estão mais atentas à leitura da palavra de Jesus, né? Essas pessoas, mas não é só ler a palavra de Jesus, não é só interpretar de uma maneira fechada. Nós devemos ver a interpretação mais ampla, né? De uma maneira maior, tá certo? E ver também que Jesus disse que nem tudo foi dito. Ele não pôde dizer tudo naquela época, que outros viriam dizer, né? Que é o Espírito Consolador que nós estamos vivendo hoje. Então, o nosso livro, que é o que nós estamos usando, que é o livro Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós estamos no capítulo 11, que é a lei de amor, ele diz ainda:
Disse eu que em seus começos o homem só instinto possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isso é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Então, vamos ver aí. Quanto mais o ser humano se prende aos instintos, menos evoluído se encontra, já que nossa meta é a evolução espiritual. E só alcançaremos essa meta transformando nossos instintos em sentimentos. É isso que tem. Então, devemos trabalhar incansavelmente para adormecer o sentimento, transformá-lo, quer dizer, transformar os nossos instintos em sentimentos, para que nós possamos evoluir como espírito. Então, isso é necessário, gente. Os sentimentos, principalmente o sentimento do amor de Jesus. Esse é o mais importante para que possamos nos elevar, tá certo? O livro ainda diz: os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Então, os instintos é a semente do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândula encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergidos pouco a pouco de suas crisalidas, se conservam escravizados aos instintos. Ou seja, os instintos, ele diz que é uma semente. Ele compara a semente de um carvalho, de uma árvore frondosa. Né? Então, todos nós nascemos com esses instintos, mas o instinto é uma semente onde de dentro dele deve germinar os sentimentos, principalmente do amor. Então, ele compara com a semente do carvalho, né? Que é a semente do carvalho, e é bem menor do que a árvore que sai, que germina dentro dela e cresce e vira uma árvore frondosa. Então, é isso que nós devemos fazer no sentimento, transformá-lo em pegar os nossos instintos e fazê-los vir e transformá-lo em uma árvore frondosa dos sentimentos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Como um campo, toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos grandejará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa. Então, gente, o espírito precisa ser cultivado como um campo, como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais que bens materiais. A elevação gloriosa. Então, que compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suaves da alma, prelúdio das alegrias celestes. Quem nos passou essa mensagem foi Lázaro, em Paris, em 1862. E essa mensagem está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Então, ficou muito claro, né, a importância na nossa evolução de transformar nossos instintos em sentimentos, para assim elevar nossos espíritos mais próximos de Deus. Ficou bem explícito também que essa transformação depende de cada um, pois é uma tarefa pessoal. Só você pode fazer por você a sua transformação, transformar os seus instintos em sentimentos. Nós temos a segunda mensagem, que é um complemento da primeira, a segunda mensagem, que começa dizendo: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Ou seja, aqui nós já estamos vendo uma segunda mensagem onde afirma que todos nós já nascemos com a semente do amor plantada em nós. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este: o homem, por mais objeto, vil, criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente
afeição à prova de tudo, quanto tendes a diminuí-la, e que alcança, não raro, sublime proporções. Então, nesta mensagem, observamos o complemento da primeira. A mensagem anterior afirma que todos os seres nascem com instintos e só podemos evoluir se transformarmos esses instintos em sentimentos. Aqui nos diz que todos nascem com a essência do amor. Ou seja, se somos regidos pelos instintos quando nascemos, em nossas origem, então como os transformá-los em sentimentos? A resposta está nessa mesma mensagem, onde diz que todos nós já nascemos com a essência do amor e devemos permitir que esta essência invada nossos espíritos, nos domine e que sejamos regidos por ela. Também nos deixa a mensagem que a transformação é íntima e de dentro para fora. Só você pode transformar-se, só você pode evoluir-se, certo? Basta você trabalhar o seu espírito, certo? Trabalhar os seus instintos para que se transforme em sentimento, em amor. A segunda mensagem também ela diz: há um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, como o coração a transbordar de amor, despendem tesouro desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécie de misacropos, que a se queixarem da humanidade em geral a resistir ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia rebaixada à lei de amor, a condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não longam sufocar aos germes vivais de Deus, lhes depositam nos corações. Ao criá-los, esses germes se desenvolvem e crescem com a moralidade e a inteligência, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duradouras e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árduo da existência humana. É muito lindo, é muito lindo, é, é muito lindo, é muito significativo para que possamos viver melhor em sociedade. Basta sufocar o egoísmo e direcionar a força do amor que está latente dentro de nós aos nossos semelhantes e pedir que os mesmos retribuam este amor aos que merecem e principalmente aos que precisam. Ou seja, se nós temos a força de amar conforme Jesus nos amou e nos ensinou a amar, então nós não devemos perder tempo direcionando todo esse amor para objetos, certo? Para bens materiais. Nós devemos direcionar o nosso amor inteiramente ao próximo, aquelas pessoas que merecem, aquelas pessoas que precisam do nosso amor. Então, isso é muito importante, como utilizar o nosso amor que nós temos, né? Então, a segunda mensagem continua. As pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são cociosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. O mensageiro nos alerta que a prática da lei de amor deve ir mais além de amar os mais próximos, pois que mérito temos em amar nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, as pessoas que comungam a mesma religião e aqueles que nos amam? A lei de amor, para ser colocada em prática como Deus espera de nós, devemos amar todos que existem ou que já existiram nesse planeta, pois o amor divino é universal. E o próximo parágrafo vai nos confirmar isso. Pois bem,
Para praticar a lei de amor, tal como Deus o entende, precisa-se fazer chegueis passo a passo. Amar a todos os vossos irmãos, indistintamente. A tarefa é longa, é difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de castas, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como vos mesmo. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breves, sem sensível progresso, verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são os melhoramentos moral da raça humana e a felicidade durante a vida eterna. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiseres que vos façam. Fazei-lhe ao contrário, tudo o bem que vos estáis a alcançar, fazer-lhe. Observe nesse parágrafo, nessa parte dessa mensagem, observe que a fala raça humana, pois não devemos olhar para o próximo e procurar as características que nos tornam diferentes, como a cor da pele, a religião, a posição social, o grau de escolaridade, mas sim, devemos procurar o que nos torna igual, como que todos nós temos, um corpo com mais semelhança do que com diferenças. Olhos, bocas, membros, a nossa anatomia interna e em todos os corpos habita um espírito criado por Deus. Então é isso que nós devemos olhar no próximo. É o que nos faz semelhante e não procurar no próximo aquilo que nos faz diferente dele. Que todos nós temos um espírito e esse espírito foi criado por Deus. Então isso já deve servir para nos unir, para fazer com que nós amamos um ao outro. Então, a mensagem continua. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano ao amor verdadeiro. Ele, ao seu malgrado, cede. Então, não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele e o seu malgrado cede. Não importa quanto seja duro o coração de uma pessoa, ele vai ceder ao amor, porque o amor sempre é mais forte. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existe em estado latente nos vossos corações. A terra, órbita de provações e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a palavra de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas predicadas, limitavam-se a repetir estas suavíssimas palavras. Então, quando João não tinha mais forças para sair pregando o mundo afora, ele limitou-se a dizer apenas essas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros.
Então, essas foram as palavras que João ficou repetindo na sua velhice, quando ele não conseguiu mais pregar. Ele simplesmente dizia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Porque é muito importante o amor, gente. Amados irmãos, a mensagem continua. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformação num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Essa mensagem é de Fenelon, foi em Bordel em 1861 e está no livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. E a terceira mensagem, esse assunto, gente, é tão importante do amor de Deus, que foram 3 mensagens, foram enviadas pelos nossos irmãos de luz do plano infinito. 3 mensagens. A última mensagem é um fechamento. É algo tão bem feito, uma mensagem tão bonita que não precisa de complementos, não precisa de explicação, que ela já vem fechada, simplesmente pronta para ser entregue, pronta para ser lida e refletida. Ela diz: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio: amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invúnculo terrestre, havendo os estudos espíritas desenvolvidos em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizada todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Amar. Amar. Amar no sentido profundo do termo. É o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queiram que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certos períodos, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou. Porquanto de vossos lados, muito vós alegrai que vossos irmãos vos dissestes aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos tendes, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejam inteiramente amor e justiça. Credes que esta sábia exortação, amai bastante para seres amados, abrirá caminhos revolucionária. Ela segue sua rota, que é determinada, invariável, mas já ganhastes muito, vós que me ouves, pois que já sois infinitamente melhores do que antes, há 100 anos. Mudastes tanto
em proveito vosso que aceitais de boa mente sobre as liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitares. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não podereis entrar no cérebro. Hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vede com que riquezas as ideias de justiça e de renovação, constante nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparado por uma sementeira fecunda. A do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso e com todo se encadeia a direção do Altíssimo. Todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na penumbra universal do amor do próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciado e sentido, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta, uns e outros, reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo. Não tem exposto que o livro dos Espíritos, tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro e da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela ampliação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para serdes amados. Essa mensagem foi Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita em 1863. Então, foi a última mensagem, é uma mensagem que ela já vem fechada, mostrando que amais bastante para serdes amados. É a frase forte dessa mensagem, é nos dizendo que sem amar, se nós não amarmos um ao outro, nós não vamos evoluir. Se nós não praticarmos o amor por amar, e não praticar o amor achando que vamos ser recompensados por forças divinas, e sim porque o mais necessitado está precisando do seu amor, se nós não praticar esse tipo de amor, nós não vamos evoluir. Para que nós possamos evoluir, para que nós possamos nos elevar, nós temos que praticar o amor de Deus. Mas porque o irmão está precisando desse amor e não porque nós vamos ser recompensados. Como foi dito antes, se você pratica a caridade, o amor de Deus, pensando em recompensas para si, você não está fazendo pelo próximo, você está fazendo por você mesmo. Então, eu recomendo que todos leiam esse livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem que foram lidas aqui está no capítulo 11, certo? Itens 8, 9 e 10, tá? Quero agradecer a todos vocês por ficarem até agora, né, me ouvindo, tá? Me desculpa aí a minha dicção, para quem não sabe, eu sou gago, né? Aqui eu estou me esforçando o máximo para não gaguejar. E muito obrigado por todos vocês que estão nos assistindo agora, certo? Eu ia encerrar com uma música, mas eu receio que o Facebook possa derrubar novamente a nossa transmissão, porque a música tem direitos autorais. Mas eu recomendo que ouçam a música da banda Legião Urbana, a música é Monte Castelo, certo? É um diálogo intertextual entre o soneto de Luís Vaz de Camões e a passagem da Bíblia, Coríntios 13. Há um emprego de parafrases feita pelo autor, pelo Renato Russo, na letra, né? Para que as mensagens alcancem tal resultado. Tá certo? Então, boa noite a todos.
que a luz divina de Deus invada a casa de vocês e que deem proteção a toda a família de vocês e a vocês. Deem sabedoria, força e proteção. Muito obrigado, vou ficando por aqui, viu? E um beijo no coração de todos e um abraço fraterno. Muito obrigado.